faz o normal. A gente espera esse elenco, esse treinador, um pouquinho mais que o normal. Discorde. Discorda aí. Eu acho que empatar com o Milionários foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também. Porém, ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações. Mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo, time reserva, ano passado, e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo, as equipes bolivianas, historicamente, no tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3-3 ou 4-4, contra o Bolívar lá, veio jogar na Vila, tomou 8-0. Jogar ali é muito complicado no tempo que o futebol boliviano era muito pior do que é hoje, muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola, o Bolívar é um time que vai ter a posse de bola provavelmente contra qualquer equipe que não está habituada à altitude jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários, mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos, fez 3-0 logo depois, foi 3-2 no final das contas ali. E o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com 3 zagueiros, aí eu olho a formação... Isso é raro, hein? Com De La Cruz, raro. Igor Jesus, Vinha, Vitor Hugo, Gerson, é um time para ter a bola. E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, o De La Cruz era quase um atacante hoje. Não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. O De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que ele começa num 3-5-2. Por isso que eu acho que, dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4-5 ou 5-4, e preenchendo bem, e você ter essa aproximação, você tem intervalos curtos ali, né, de pessoas e espaço, você tem essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente, para mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali, e tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, para mim, desde o início, me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses dois jogadores podem recuar para recompor, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pela circunstância de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento. Não é que a gente está aqui falando também sem saber exatamente os índices. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado, porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai, né? E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Quase recuperado. Né? Sempre diz que é um bom negócio você poupar jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo, acho que depende das circunstâncias, acho que sim, depende de quantos momentos, acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra um time que toca a bola e acelera o jogo, porque tem uma diferença da posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola, um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breiler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados e quando você tem 4 caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás, o impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel. O ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo, que mostra isso. Ele está deitado. E aí, eu até chamo a atenção. Olha a respiração dele. A barriga, ele levanta assim, parece que está meio sem entender as coisas. O raciocínio é lento, a bola é mais rápida. E é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Vou olhar para o técnico? Para mim não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade, para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota, é que a culpa é do Tite, da comissão técnica,
porque não foram levados 7 titulares para esse jogo na Bolívia, e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Isso eu acho que não. Essa semana eu ouvi... Só lembrando que ele vai jogar com mais de 30 graus, 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Não, mas gente, ainda estamos em abril. Não pode ser, como é possível? Esses jogadores já estão cansados, como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol? Por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo, e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar em La Paz a 3.600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência. Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Ah, mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. E não tinha 3 competições. Para com isso. Exato. Não tinha 3 competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim, amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar 7 jogadores. A última atuação convincente, boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, mata-mata da Libertadores no ano passado. Gol do Ener Valencia, num pique, bola do Alan Patrick para ele, se não me engano. Foi. Depois... Foi o mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi Bolívar. Nas quartas? Isso, Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Ener Valencia deu 3 piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer, de jogar dessa maneira. Teve como cada 6 um chutes gol naquele jogo, o Bolívar 23. Exato. Então foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá se fossem os 7 titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. Claro eu isso. acho que tem algo fundamental. O Inter certamente poderia ter tido problemas. Depende como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito, o Vitor Hugo vai reagir de outro, o Davi Luiz vai reagir Exato. de outro. Tem razão. Mas o meu ponto é, quando eu falo E há exceções de jogadores que não sentem. Tem 3 pontos. Tem razão. É a política, a estratégia de como está poupando. 2, é a altitude em si, que vai pegar mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E 3, é o que o Tite pensou. Continua achando que o De La Cruz lá, ele pode vir aqui também falar, explicar que o De La Cruz ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento, e eu acho que desde o início. O que eu estou falando é, o Flamengo não perdeu por causa da atitude, e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, né, é chovendo molhado, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu
no jogo da estreia do Brasileiro contra o Atlético uma outra Goianiense. discussão do estadual. No jogo, ela existia. Só que cansativa a política esteve acima da ciência naquele jogo. Porque o recado claro era precisa levantar troféu e Isso. sair A prioridade é estadual, a gente falou Então, isso. a política naquele momento foi acima da ciência. Diretoria que hoje, manda. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade, Acho uma só que eu loucura, acho que mas você a não diretoria pode que ter manda. tal debate. Agora você o tem um Atlético ponto. Goianiense. Agora, só Agora. rapidinho. Agora você tem um ponto, mas o time que fez uma partida histórica hoje para ganhar do Independente Del Valle também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. Tomou as mesmas decisões em relação à estreia. Mas alguns jogadores já tinha como 14 dias. Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Ele Pois tá pagando mas esse gente, preço. então, Mas o que entra no segundo Admitido tempo por hoje, ele. você tinha mais a sim, disposição. não tem, Então, admitido Então é o por ele. seguinte, reserva então eu só acho o seguinte, a gente não pode... Tem mais trabalho lá com o A gente não pode fazer a Além do normal. análise conforme o resultado. Então, o Flamengo errou ao, entre aspas, priorizar o estadual numa dividida com a primeira rodada da Libertadores, porque perdeu hoje na altitude. Acho. O Palmeiras não errou porque ganhou. Não acho. As decisões foram iguais. Mas a visão para mim não é essa, André. Não acho. O que eu estou falando é, naquele dia, a política estava acima da ciência, porque ali já tinha debate sobre desgaste. Naquele dia, o político estava acima da ciência. No Atlético Goianiense, você esticou. No Milionários, você segurou. No jogo contra o Palestino, você, em tese, também não esticou tanto. Contra o São Paulo, você esticou, porque era um time que vinha frágil, não vai ser fácil ganhar de São Paulo. Então, enquanto ele estava frágil, era mais fácil, você esticou. Aí você, no principal jogo do ano, você perdeu duas das três principais peças. Para mim, são Arrascaeta, Pedro e De La Cruz. Pedro e De La Cruz fora. Então é porque vinha agora. O Pedro, imaginávamos poupado porque não tinha nem atacante para hoje. Porque o Carlinhos não está escrito, o Gabriel está suspenso. Não, aí você tira. Então, você precisa entender a cadeia inteira de onde está a sua prioridade. Não é do jogo lá do Nova Iguaçu que eu tô falando. Tanto eu falei isso pro Birne, já passou mais de 14 dias. O Palmeiras, que eu acho, com a mesma estratégia. O Palmeiras tem muito mais mental, é muito mais resiliente que o Flamengo para quando a coisa ficar ruim dentro de um jogo. E tem O Palmeiras, tem e o Grêmio também que convence muito mais já, não é que o Tite não tem capacidade, do que o Flamengo. O Palmeiras tem os meninos, que mais uma vez, quando apertou, eles respondem melhor, não sei se é porque tem só o trabalho do Abel, a altitude é um pouco menor, tem uma confiança que já vem entrando, do que exatamente os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo, eles não entram com protagonismo. Os meninos do Flamengo entram para rodar. Os protagonistas são sempre os grandes titulares e as grandes contratações. Mexeram um pouquinho no jogo quando entraram. Um pouquinho. Só um pouquinho. Então, assim, até a política, o Flamengo ele contrata grandes estrelas. O Palmeiras ele contrata bons jogadores e valoriza muito e dá protagonismo aos jovens. Isso tudo ajuda a explicações. Não é só altitude pelo resultado. Tem razão. O que eu acho, desculpa, o que eu acho é a gente não pode interditar. Porque a ciência ela é muito importante. Mas o Flamengo em algum momento achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de Libertadores. Sim. Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é, eu discordo só um pouco do Birne, empatar com Milionários na altitude, poupando ou não tendo, normal. Não acho normal, acho resultado ruim. Então, pode se achar normal, no âmbito geral. Vitória do Palestino, normal, não jogou bem, perdeu na altitude. O que a gente está falando aqui, normal. Então, mas o Flamengo precisa ser mais que normal. Claro. Entendeu? Então, esse é meu ponto, que dá para falar de trabalho. Isso aí, galera. Infelizmente, né, primeira derrota aí do ano, eu peço desculpa, a garganta um pouco inflamada, tá bom? Infelizmente o Flamengo jogou mal hoje, né? A gente já entendia, a gente tava torcendo até pelo empate, até pela questão da altitude. Um jogo muito difícil, o próprio Palmeiras perder aqui, o ano passado 3-1, mas não justifica, né? Na minha opinião, o Tite mexeu errado, né? A gente também não entendeu porque colocou o Léo Ortiz, como vocês perceberam no segundo tempo. O Léo Ortiz estava como segundo volante, deixou um pouco a zaga desprotegida, como eu sempre falo aqui, acho que faz umas 2-3 semanas que eu venho falando sobre isso. O Flamengo precisa urgentemente contratar um lateral direito. O Wesley, sempre fala aqui, o Wesley não dá certo na defesa, ele é muito ruim defensivamente. E hoje ficou demonstrado mais uma vez, né? A bola do gol novamente em cima dele, a do primeiro também. Depois que o Léo Ortiz foi para segundo volante, né? Aquela área ele ficou um pouco desprotegida, ficou para Wesley e ele não conseguiu dar conta novamente. Muito mal hoje na partida. E na minha opinião, o Flamengo teria que, agora no meio do ano, né, fazer de tudo aí para trazer um lateral de peso, né? Um lateral reforço aí para a vaga do Varela, né? Para substituir o Varela aí. Infelizmente aí tomamos mais um gol de cabeça. O Flamengo tem que corrigir isso, né? A gente viu que o time cansou consideravelmente. O time já entrou prejudicado em campo, mas
Os gols bestas, né, que o Flamengo tomou, eu achei, eu não sei a opinião de vocês, né, mas no o segundo gol, se eu não me engano, do Bolívar, eu achei a bola defensável, né, do Rossi. Percebe, foi mesmo em cima dele, até ele ficou se lamentando lá dentro do gol, depois que aconteceu o gol. Na minha opinião, foi uma falha, né? Mas também tem que entender também o tempo da bola, né? A bola como não tem tem pouco oxigênio, né? A bola corre mais rápido, não tem aderência nem nada. A bola fica bem mais rápido, o tempo da bola fica bem mais rápido. Mas também lembrando que foi uma bobeira ali daquele lado, né? Mas infelizmente o Flamengo aí, primeira derrota do ano. O Tite também errou, poupar o time. Para o clássico contra o Botafogo, na minha opinião, a Libertadores é muito mais importante. E errou bastante isso. Era para ter trazido pelo menos os jogadores do banco de reserva. Não levaram nem os jogadores para viagem, né? O Pedro, o Arrascaeta, os outros lá que foram poupados. Achei sacanagem isso. A gente precisou de jogadores no segundo tempo e não tinha. Só o Luiz Araújo aí que foi, né? Entrou no segundo tempo. E aí uma derrota que pode custar caro, né? Hoje a gente pode cair para terceiro. Se o outro time lá, o Milionários, ganhar, a gente pode cair para terceiro, né? E o Flamengo, bem dizer aí, dá adeus ao primeiro lugar. Tem chance ainda, mas tem que torcer pelo tropeço, né? Do Bolívar contra o Milionários ou o Palestino. Palestino, na minha opinião, a carne morta do grupo. E o único que pode parar ainda é o Bolívar, é o Milionários, que também joga na altitude, né? O único que pode tentar alguma coisa ainda é o Milionários. E o Flamengo tivesse conseguido pelo menos um empate, brigar pela liderança do jogo direto contra o Bolívar em casa. E agora vai ter obrigado a vencer todos os jogos. Vai ter o jogo agora contra o Palestino, né? Lá no Chile. Tem que ganhar aí para poder continuar na briga e ganhar os 2 últimos jogos em casa, contra o Milionários e contra o Bolívar, né? A última rodada. Agora o Flamengo se complicou. Vamos ver qual vai ser aí o que é que o Tite vai falar, né? Mas errou bastante. O próprio Marco Braz deu respaldo para isso. Eu não concordei em poupar para a Libertadores. Se fosse poupar para o Brasileiro, já que é um campeonato longo, tem chance de você recuperar lá na frente. Aí poupou os jogadores contra o Palmeiras e poupou os novamente. A gente não entendeu muito. Fisiologia, não sei o que. É complicado essa situação. Não dá nem pra falar aqui, porque o Jorge Jesus, não sei o que. Cada caso é um caso, né? Mas ficou muito difícil agora a situação do Flamengo. Tem que torcer aí pra um tropeço agora do Bolívar, para ver que se o Flamengo consegue chegar em primeiro, né? Lembrando que o Flamengo ganha todos os jogos, agora vai a 13 pontos. E tem que torcer pelo tropeço aí do Bolívar, que já faz 9 pontos, já bem dizer. E muito difícil a situação agora do Flamengo para brigar pelo primeiro lugar, né? Dependendo do resultado de hoje, pode cair até para terceiro, né? Disputar a Sul-Americana, bastante complicado, tá bom? A situação do Flamengo. Na minha opinião, o melhor jogador em campo por parte do Flamengo foi o Matiazinha. Depois ele caiu de produção. É normal, né? Questão da altitude e tudo mais. Mas na minha opinião fez uma boa partida. O Bruno Henrique tentou, se esforçou, mas não consegue. Infelizmente, essa é a desvantagem de você jogar na altitude, né? E o Bruno Henrique usou o tempo da bola todo. Você vê que em alguns momentos ele tentava dar o passe pro Gerson. Um toquezinho acabava levando muita força. Como não tem resistência, né? Não tem resistência do ar e a bola corre um pouco mais rápido, fica muito difícil. Até os toques de transição, toque de paralelo à lei do Flamengo, as triangulações não aconteceu porque você não consegue achar o tempo de bola. Isso é muito difícil. É bem dizer, 2 dias para tentar isso é muito difícil, né? Como a própria narração falou, né, na Globo, né? A própria seleção brasileira na década de 70, 80, não lembro. Passaram 2 meses lá para poder se adaptar e como o campeonato é corrido, não existia isso, né? Mas vida que segue, tá bom? Na minha opinião, o Tite errou bastante. Além de ter poupado, também tem escalação, né? Ainda mais colocar o Léo Ortiz como segundo volante e deixar ali a retaguarda desguarnecida, né? Com o Wesley, que na minha opinião foi muito mal em campo. E o Flamengo precisa urgentemente contratar um lateral direito à altura, porque senão vai ser muito complicado esse ano, viu? Naquela lateral ali. O Varela tá dando conta, mas o Wesley defensivamente é uma negação, tá certo? É a minha opinião, tá bom? Eu espero que ele evolua, que consiga, mas infelizmente não dá, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos autorais na descrição. Valeu.